Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo de biologia evolutiva. Na aula passada, se você não se lembra, a gente trabalhou com as evidências de que a evolução é um fato cientificamente comprovado. E agora a gente vai estudar quais foram os cientistas que contribuíram com o pensamento evolucionista que nós temos hoje. Quem foram os grandes cientistas nessa história? E quais foram as influências que eles tiveram? Só para a gente relembrar, nós já vimos que a evolução, ela não representa progresso, desenvolvimento, perfeição, mas são processos de transformação das espécies ao longo do tempo. Bom, a gente tem que ir para o século XVIII, né? E qual era o pensamento da época? Nós tínhamos basicamente duas linhas de pensamento. Uma hipótese fixista, de que os seres eram imutáveis, e uma hipótese transformista, de que pressupunha que haviam transformações que aconteciam nos seres vivos e que aconteceram ao longo do tempo. Começando pelo fixismo, o fixismo acreditava que as espécies eram imutáveis, que cada espécie surgiu de maneira independente, e daí é que entra talvez a hipótese de que teria havido uma criação especial por trás de tudo isso. As espécies, elas não sofrem transformações, elas permanecem do mesmo jeito original com a qual elas foram criadas, sempre com as mesmas características. Um dos cientistas na época, que era um defensor do pensamento fixista, pasmem vocês, é o Linneu, que foi um cara super importante, porque foi ele que propôs o primeiro sistema de classificação dos seres vivos, aquele sistema que a gente estudou em outras disciplinas, reino, classe, filo, ordem, família, gênero e espécie. E os cientistas que acreditavam no fixismo, eles defendiam que os fósseis, eles não eram evidências da evolução, que esses fósseis que tinham sido encontrados já naquela época, teriam sido extintos por meio de uma catástrofe natural, não havia nenhuma relação entre aquele fóssil e os seres que existiam no tempo presente, né? Foram catástrofes naturais que ocorreram subitamente e que novas espécies teriam migrado para a região, espécies com características semelhantes às características observadas nos fósseis. Contrário a essa ideia fixista, começou a surgir um corpo de cientistas que acreditava que não, as espécies eram capazes de mudar, eram capazes de se transformarem, de acumular características ao longo do tempo, que isso era observável tanto nos seres que existem hoje, quanto quando eles comparavam com os fósseis, as espécies já extintas. E essa era a ideia do transformismo, ou transmutação, que partia do pressuposto de que existiam mudanças graduais que teriam ocorrido nas espécies, que foram acumuladas ao longo de milhares de anos, semelhante aos fenômenos que eles acreditavam que ocorreram com as mudanças graduais na Terra, no próprio planeta Terra. Dois grandes defensores do transformismo ou transmutação é o Charles Lyell, que nós vamos falar sobre ele mais à frente, que era um geógrafo, que ele acreditava que as transformações geológicas, né, tudo que aconteceu com o planeta Terra ao longo dos milhares de anos, né, bilhões de anos desde a sua existência, elas ocorreram através de fenômenos graduais e não de fenômenos catastróficos, como muitos acreditavam. E Erasmus Darwin, esse sobrenome não te é estranho, não é verdade? Porque, na verdade, ele foi o avô de Charles Darwin. O Erasmo, ele era médico e ele lia bastante, e ele tinha uma concepção de que as espécies, né, os seres vivos poderiam sofrer transformações ao longo do tempo e não seriam imutáveis. E aí a gente parte para o século XIX, onde a gente encontra dois grandes cientistas que fizeram contribuições transformadoras para a nossa concepção sobre a diversidade biológica do planeta Terra, que vieram com essas ideias evolucionistas e de fato começaram a sistematizar o que eles pensavam sobre isso, que foi o Lamarck e depois o Darwin. Lamarck, né, ou Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier Lamarck, ele era um naturalista francês que pertencia à baixa nobreza. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho da história de todos esses cientistas. É importante a gente entender um pouco da história para a gente entender aonde que ele contribuiu
na ciência. Então ele pertencia à baixa nobreza, ele teve que servir ao exército, ele teve que trabalhar, ele teve que ter diversas atribuições para conseguir se sustentar, ao mesmo tempo que ele tinha paixão pelo estudo dos seres vivos, era um naturalista. E ele escreveu 2 obras, a Flora Francesa, então uma obra importante para a França, até hoje muito usada, muito citada, e a Philosophie zoologique, em 1809, que foi justamente a obra mais importante dele, porque tratava da evolução, do que ele entendia sobre o processo de transformação dos seres vivos. Ele teve a oportunidade de ter sido convidado para trabalhar no Museu de História Natural e ele virou curador de algumas espécies de invertebrados e trabalhando com moluscos e observando registros fósseis de moluscos que não existiam mais e amostras de moluscos, espécies de moluscos que existiam, né, no tempo dele. Ele observou e ele começou a postular que não havia imutabilidade, muito pelo contrário, que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Ele começou a descrever como que ele imaginava que isso acontecia. Bom, de acordo com a teoria de Lamarck sobre a evolução das espécies, ele propôs que, de fato, os seres vivos atuais eles surgiram de outros mais simples. Então ele foi o primeiro cientista a sistematizar essas ideias, que os seres que existem hoje vieram de seres mais simples e que se transformaram gradualmente. Então houve um processo de transformação e não uma imutabilidade que tornaram esses seres mais complexos. Olha essa palavra aí, pessoal. E aí, ele não sabia como que esse ser mais simples surgiu. Então, na ideia dele, eles poderiam inclusive ter surgido por uma geração espontânea, que é uma ideia muito antiga de que seres vivos poderiam surgir de uma matéria inanimada, de coisas não vivas. Então ele acreditava que até poderia ter acontecido dessa forma, e uma vez que esses seres mais simples teriam surgido, eles teriam acumulado uma série de transformações, de características, e se tornado cada vez mais complexos e dado origem a todos os seres vivos que existem. Como que essa complexidade na cabeça de Lamarck ela foi surgindo? Através da utilidade ou não utilidade de estruturas, de características desses seres vivos. Então, quanto mais uma característica, uma estrutura, um órgão, ele fosse necessário para a sobrevivência do organismo, mais aquela estrutura, aquele órgão iria se desenvolver. Quanto menos aquela estrutura era útil para a sobrevivência, cada vez menos ela sendo usada, ela iria atrofiando. Então, com essa necessidade, essa utilidade ou não utilidade, você teriam essas transformações graduais que iriam se acumulando, de tal forma que os seres vivos iam se tornando cada vez melhores, cada vez mais complexos, porque eles iriam privilegiando aquilo que eles mais precisariam para a sobrevivência. E mais do que isso, ele acreditava que não só essas características se transformavam no indivíduo, vivendo no tempo, né, presente naquele ambiente, como essas características que se desenvolveram muito, seriam transmitidas para os seus descendentes. Então, vou dar um exemplo. Se aquele animal, ele necessita de força física para sobrevivência, essa necessidade tornaria esse animal mais forte, mais musculoso, vamos dizer assim, e os seus descendentes, os seus filhotes, já nasceriam com essa força física, com essa capacidade melhor aproveitada, porque os seus pais usaram muito da força física para a sobrevivência. Então essa era a concepção que ele tinha. E isso era postulado pela lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Caracteres que foram adquiridos pela necessidade, que foram modificados. Então o meio exercia uma influência na modificação dessas características e isso era passado para os descendentes. Exemplos que eu posso dar para vocês. O exemplo do pescoço das girafas é o exemplo mais clássico, é o exemplo que está em todos os livros didáticos que você puder imaginar, mas ele não foi um exemplo que o próprio Lamarck colocou no seu livro, mas ele é bastante usado. Então, de acordo com a concepção de Lamarck sobre a evolução dos seres vivos, as girafas no passado, elas eram de pescoço curto.
Acontece que as girafas de pescoço curto eram muito limitadas a conseguir consumir apenas as folhas, né, de ramos mais baixos, de árvores mais baixas. E aí, à medida que houve a necessidade dessas girafas de pescoço curto de se alimentar dos galhos mais altos, elas foram forçando para tentar alcançar esses galhos mais altos, as folhas dos galhos mais altos, e o pescoço da girafa ele foi aumentando, ele foi alongando, da própria girafa, foi se tornando cada vez maior. E aí, essa girafa já pescoçuda, ela transferiria essa característica para os seus descendentes. Os seus descendentes foram nascendo com o pescoço cada vez maiores e hoje a girafa tem um pescoço muito grande que consegue alimentar a folha de baixo, a folha do meio e a folha de cima, porque o meio exerceu essa influência no desenvolvimento do pescoço da girafa. Era isso que Lamarck pensava. Da mesma forma, a gente poderia pensar para a língua do tamanduá ou do camaleão. Tamanduá e camaleão, eles capturam insetos e pela necessidade de realizar essa captura de insetos que estão, né, voando, que estão no ar, desenvolver uma língua grande que iria ajudar eles a realizar essa tarefa de forma mais fácil. Essa ideia, pessoal, ela perdurou muito tempo e ela foi bem convincente na época, principalmente para aqueles que não acreditavam no fixismo. Até que veio um cientista, médico alemão, que é chamado de August Weismann, em 1800, né, que nasceu em 1834 e viveu até 1914. O Weismann, ele estudava muito o desenvolvimento embrionário e as células do corpo humano. E ele foi o primeiro médico, né, o primeiro cientista a estabelecer uma diferença. Existem células somáticas do corpo, que são as células de qualquer tecido e órgão do corpo de um ser vivo, e existem as células que ele chamou de germinativas. A linhagem germinativa, que são os gametas, ela tem características diferentes, e ele não sabia explicar, porque ele não entendia de genética, das células somáticas. E somente alterações, modificações que acontecessem nas células germinativas é que poderiam ser repassadas aos descendentes. Qualquer alteração que acontecesse em células somáticas, ou seja, presentes na pele daquele animal, em outro órgão do animal que não estivesse nos gametas, essas modificações permaneceriam com a pessoa, elas não seriam passadas para os descendentes. Então havia uma barreira de separação. Isso foi fantástico, por quê? Porque isso contestou exatamente o postulado de Lamarck da herança de caracteres adquiridos, de que qualquer transformação que eu tenha sofrido no meu corpo por influência do ambiente, tudo isso seria repassado para os meus descendentes. Isso não é verdade. Então, por exemplo, se eu pego muito sol, eu tenho a pele muito clara, se a minha pele, né, e a minha pele vai ficar um pouco mais morena, porque vai produzir mais melanina, os meus filhos já nasceriam mais morenos. E August Weismann falou isso, não. Se essa modificação não alterar a célula germinativa, isso não vai ser passado para frente. E ele fez um experimento relativamente simples que invalidou completamente a hipótese de Lamarck. Ele pegou várias gerações de rato e ele cruzava esses ratos entre si, mas ele pegava esses ratos antes de cruzar entre si e ele cortava, mutilava a cauda dos ratos. E aí esses ratos sem cauda eram cruzados e ele observava os descendentes. Pessoal, ele fez isso por 5 gerações, totalizando a observação de 901 ratos. Todos os ratos nasceram com cauda. Nenhum rato nasceu sem cauda. Ou seja, se a hipótese de Lamarck estivesse correta, o meio exercendo uma influência, removendo a cauda daquele rato, essa característica seria passada para os descendentes. E ele provou que isso não acontece, porque a mutilação da cauda estaria afetando somente as células somáticas e não as germinativas. E aí, pessoal, a gente tem que, através desse experimento, foi completamente invalidada essa hipótese de Lamarck de transmissão dos caracteres adquiridos. E aí a gente vai entrar com um grande cientista que é o Charles Darwin, na nossa próxima aula. Fique comigo aí, que a gente se encontra.